filho de ricos humilha a Artese na praça. Mas ela tinha um trunfo que faria o castelo. A brisa suave da tarde de sábado embalava o cheiro de bolo de fubá e café fresco na praça principal de Vila Feliz. Dona Aurora, 70 anos, tinha os olhos mareados de orgulho enquanto ajustava a renda de bilro mais primorosa de sua vida, um chale de linho finíssimo, delicadamente bordado com motivos florais, herança da avó. Era o ponto alto da festa da renda e da tradição, um evento que ela ajudara a fundar, e que anualmente reunia os moradores para celebrar a cultura local. Fica quietinha, minha joia. Dona Aurora sussurrava para a renda. Quero ver a cara de admiração do povo. A família Vasconcelos, novos ricos que tinham chegado à Vila Feliz há poucos anos, sempre com ares de superioridade, observava de longe. Pedro Henrique, o neto deles, um rapaz de 20 anos que esbanjava a arrogância, aproximou-se da mesa de Dona Aurora, sorrindo torto, com um copo de refrigerante vermelho na mão. Que coisa antiga, vovó, ele zombou, referindo-se à renda. Ninguém mais usa isso, é só para empoeirar. Antes que Dona Aurora pudesse responder, Pedro Henrique, com um movimento brusco e proposital, deixou o copo cair. O líquido rubro se espalhou sobre o chale branco, manchando-o de forma agressiva. Um arrepio de choque percorreu o coreto, e as vozes se calaram. Dr. Elias e Drora Gisela Vasconcelos, pais de Pedro Henrique, começaram a rir alto. Ah, coisa de menino, Dona Aurora, disse Gisela, com o celular em punho gravando tudo. Ele só queria mostrar que a modernidade tem mais cor. Elias acrescentou, com um sorriso afetado, essas festas não são para esses trapos velhos. É hora de renovar, não é mesmo? Dona Aurora não se mexeu. O refrigerante escorria pela renda, gotejava sobre a mesa de madeira rústica, pingava de seus dedos finos sobre o chão de paralelepípedos. Ninguém naquela praça cheia de cores percebia que acabavam de humilhar justamente a pessoa capaz de derrubar o império daquela família com uma única decisão. Se esta história de Vila Feliz tocou seu coração, conta pra gente nos comentários de onde você está acompanhando e já deixa seu carinho, porque a coragem de Dona Aurora nos lembra que a verdade sempre encontra um caminho. Minutos antes, Dona Aurora tinha chegado sob aplausos contidos, chamando atenção sem precisar forçar nada. Aos 70 anos, ela não precisava de cena. Tinha transformado a Casa da Renda Viva, que começou numa salinha nos fundos de sua casa em Vila Feliz, em uma referência nacional no artesanato tradicional e na valorização da cultura local. Aquela tarde deveria celebrar essa trajetória e selar uma parceria estratégica de R$350 mil com o Centro Cultural Vasconcelos, que prometia investir na Vila Feliz. Em vez disso, um adolescente havia acabado de jogar um copo de refrigerante na renda de sua avó, enquanto os pais riam. Bem-vinda à nossa festa, Pedro Henrique tinha dito momentos antes. O blazer do colégio de elite propositalmente desarrumado e a gravata frouxa, naquele jeito calculado de rebelde rico. Os amigos estavam atrás em círculo, celulares erguidos, esperando o show. Dona Aurora reparou no sorriso torto, no queixo levemente erguido, naquele brilho de crueldade que não deveria existir em alguém tão novo. Já tinha visto aquela expressão antes, em fazendeiros gananciosos, em investidores sem escrúpulos, em homens que acreditavam que dinheiro era sinônimo de imunidade. Então, o copo virou. O refrigerante explodiu sobre a renda e tingiu o tecido pêssego de um vermelho agressivo. Risadas percorreram a praça como cacos de vidro. Gisela filmava rindo. A risada grave de Elias se juntou à dela. Coisa de menino, gente, disse ele, já tentando controlar a narrativa. Só uma brincadeira. As câmeras registraram tudo por todos os ângulos, o chale manchado, o rosto sereno de Dona Aurora, a alegria cruel da família Vasconcelos. Dona Aurora continuou imóvel, sendo a única mulher, por vezes a única voz sensata, em salas cheias de homens, hostis aos costumes antigos, ensinaram uma lição importante. A reação dela sempre seria mais julgada do que a atitude deles. Um garçom, pálido de nervoso, aproximou-se com um pano limpo. Dona Aurora enxugou a renda com movimentos precisos, quase calmos.
O que foi? Provocou Pedro Henrique, se alimentando da própria impunidade. Perdeu a voz. O silêncio ficou pesado. O sorriso dele vacilou. Todos esperavam que ela gritasse, chorasse, jogasse o que estava na mão. Obrigada, disse Dona Aurora em voz baixa, mas clara o suficiente para atravessar a praça. Você acabou de deixar minha decisão muito mais simples. A confusão passou pelo rosto do rapaz como uma sombra. Ela passou por ele e subiu os degraus do coreto, em direção ao microfone, cada passo deixando um rastro de gotas escuras no mármore. Os raios de sol pegavam o chale arruinado e faziam as manchas parecer ainda mais profundas. Boa tarde, começou já no microfone com o tom firme. Eu tinha preparado um discurso sobre parceria, progresso e visão de futuro para nossa vila feliz, mas o que aconteceu aqui hoje exige outra mensagem. Lá embaixo o sorriso de Elias foi desmanchando. A partir de agora, disse ela, a Casa da Renda Viva está encerrando todas as negociações sobre a parceria estratégica de R$350 mil com o Centro Cultural Vasconcelos. O burburinho forte atravessou a praça. Os valores da família Vasconcelos não combinam com os nossos. Continuou. Escolhemos nossos parceiros com base em respeito, integridade e dignidade. E esta tarde deixou muito claro que essa sintonia não existe aqui. Ela pousou o olhar por um instante em Pedro Henrique, agora sem a mesma confiança, para usar as palavras de alguém que está aqui nesta praça. Completou: meninos serão meninos e famílias serão famílias. Todos fazemos escolhas e todos lidamos com as consequências. Eu escolho me afastar de qualquer ambiente tóxico, por mais lucrativo que pareça. O silêncio que se seguiu foi total, até os pássaros pareceram parar de cantar. Dona Aurora encerrou: desejo a todos uma boa tarde. Desceu do coreto ainda pingando refrigerante e firmeza, deixando a família Vasconcelos, cercada por uma floresta de celulares que minutos antes queriam registrar a humilhação dela e agora miravam a queda deles. Na saída da praça, o clima era de tumulto. Moradores cochichavam no telefone. Suspeitas viravam frases prontas em grupos de mensagens. Dona Aurora, por favor, só uma palavra. A Casa da Renda continua estável depois dessa decisão. A senhora considera que foi desrespeito com a tradição? Dona Aurora caminhava com calma controlada. Vicente, seu neto, que cuidava das redes sociais da Casa da Renda Viva, abriu o caminho até chegar ao lado dela. Tablet na mão, camisa amassada, cabelo caindo nos olhos. Está em tudo quanto é rede, disse, acompanhando o passo dela. A transmissão que fizeram na praça já passou de 10 mil visualizações e não para de subir. As pessoas estão detonando os Vasconcelos. Me mostra na tela. Os comentários corriam sem parar. Que desaforo! Quem cria filho desse jeito? A postura dela eu chamaria de soberania. Alguém investiga como os Vasconcelos tratam os trabalhadores da terra. O trecho em que você cancela o acordo está viralizando mais do que o momento do refrigerante, comentou Vicente. No coreto, uma artesã de rendas entregou o casaco de Dona Aurora com as mãos tremendo e os olhos cheios de lágrimas. A senhora mostrou para eles, Dona Aurora, sussurrou. Mostrou que a gente não precisa aceitar tudo calada. Dona Aurora apertou a mão dela. A verdade é que nunca precisamos, respondeu suave. Eles só contavam com a gente acreditando que precisava ser assim. Lá fora, flashes dispararam quando ela entrou no seu carrinho elétrico, um presente dos netos. Vicente sentou ao lado, ainda acompanhando a enxurrada de notícias. As ações deles já estão caindo no mercado externo, relatou. O pregão lá fora abriu faz pouco tempo. Está feio. O Dr. Elias está tentando dizer que a senhora teve um surto, mas o vídeo com som ambiente não ajuda a narrativa dele. Amanhã eles vão reagir com tudo, disse Dona Aurora, olhando as luzes da cidade pela janela. Deixa o Vicente com o jurídico preparado para a nossa defesa. Vicente hesitou. Dona Aurora, isso já saiu do nível empresarial. Tem gente chamando o que a senhora fez de divisor de águas. Estão te tratando como símbolo. Ela recostou a cabeça. Nunca quis ser símbolo de nada.
Eu só queria trabalhar com a nossa renda sem engolir a sujeira deles. No apartamento de sua neta, em São Paulo, onde ela ficava para os tratamentos de rotina, a equipe de segurança já tinha reforçado todo o esquema. Assim que a porta se fechou, os ombros de Dona Aurora cederam. Ela tirou o xale manchado, deixando que deslizasse até formar uma poça de tecido e refrigerante no chão frio. O banho quente levou o cheiro adocicado da bebida, mas não apagou o som das risadas ecoando na memória. De roupão, pegou o celular que ainda vibrava sem parar. Entre tantas mensagens, uma chamou a atenção, criptografada de número desconhecido. Dona Aurora, meu nome é Benedita Silva. Trabalhei por 30 anos para a família Vasconcelos na chácara deles. O que fizeram com a senhora hoje não foi um caso isolado. Tenho documentos, gravações e provas de coisas que eles fizeram que podem acabar com essa família. Estou pronta para entregar tudo. Por favor, me encontre. Já passou da hora de alguém responsabilizar eles. Dona Aurora leu 2 vezes. A mensagem era clara, sem exagero, sem erros grosseiros. Amanhã 8 horas no meu escritório em Vila Feliz. Avise na portaria que é reunião particular. A resposta chegou quase na mesma hora. Eu vou. Obrigada por ter enfrentado eles. A senhora não está mais sozinha nessa luta. Pela primeira vez naquela noite, uma pontinha de esperança atravessou o cansaço. Dona Aurora chegou cedo a um café discreto, o Café do Ponto, nos Jardins. Escolheu uma mesa num canto de frente para o salão, sem ninguém atrás dela, como costumava fazer quando o assunto era sério. Às 8 em ponto, uma mulher de meia idade, magra, de cabelo grisalho, preso num coque simples, entrou com a coluna ereta, segurando uma pasta de couro junto ao peito. Dona Aurora. Dona Aurora se levantou. Obrigada por vir, Benedita. Pode me chamar de Dita, respondeu com voz mansa, mais segura. Depois de ontem, não tinha como continuar calada. Ela pousou a pasta sobre a mesa, como se estivesse carregando algo vivo. Comecei a anotar tudo na primeira semana em que entrei lá, contou, abrindo a pasta com cuidado. O jeito como falavam com os funcionários, principalmente os mais simples e os da roça. Eu sabia que sem prova ninguém ia acreditar. Tirou de dentro cadernos de capa dura, folhas amareladas, caligrafia organizada. 30 anos de registros diários, explicou. Cada insulto, cada demissão injusta, cada denúncia abafada. Dona Aurora abriu o primeiro caderno. 1998. Na primeira página, a descrição de Dr. Elias Vasconcelos, humilhando um agricultor local até ele desistir de suas terras, seguida de uma piada sobre como gente do campo não entende de negócios. Eles nunca me viam, continuou Dita. Eu era a funcionária. Parte da paisagem. Esqueceram que eu tinha olhos, ouvidos e memória. Aí comecei a gravar. Da pasta, tirou um pequeno gravador. Carrego isso há 15 anos, disse. Ouça. A voz de Elias saiu nítida pelos alto-falantes. Dá um jeito de inventar alguma coisa no relatório dele. Esse tipo de gente ninguém leva a sério mesmo. Quantas gravações a senhora tem? Perguntou Dona Aurora. Centenas. E não é só isso, respondeu Dita, puxando mais papéis. Eram memorandos, fotos de festas privadas e e-mails impressos. Depois um calhamaço mais grosso. Isso aqui é o coração da coisa. Planilhas e relatórios contábeis. Empresas de fachada. Contas no exterior. Dona Aurora acompanhou os números franzindo a testa. Eles desviam dinheiro da própria empresa e da comunidade há anos, explicou Dita. Esse acordo com a Casa da Renda Viva era a boia de salvação. Eles precisavam fechar para tampar um buraco antes da próxima auditoria e para dar uma cara limpa aos negócios sujos. Por que agora? Perguntou Dona Aurora sem elevar o tom. As mãos de Dita tremiam de leve. Meu filho me mandou o vídeo. A senhora parada com o refrigerante escorrendo e eles rindo. Os olhos se encheram de lágrimas. Me vi ali, 30 anos engolindo sapo para não perder o emprego. Agora estou velha. Eles já estragaram vida demais. Não vou levar isso comigo pro túmulo.
Eles vão tentar te pintar como mentirosa, interesseira, desequilibrada, avisou Dona Aurora. Vão dizer que é vingança. Que digam, respondeu Dita firme. Cada página tem data, cada gravação tem dia e horário. Guardei tudo pensando no dia em que alguém tivesse coragem de ouvir. Passaram horas analisando o material, surgiram padrões, perseguição a moradores locais, denúncias enterradas, juízes próximos demais, empresas usadas para esconder dinheiro e manipular preços de terras, fotos de um Pedro Henrique ainda criança jogando água em uma funcionária. Enquanto os pais riam ao fundo, eles criam os filhos, acreditando que humilhar os outros é normal, disse Dita com tristeza. Dona Aurora fechou a última pasta e respirou fundo. Isso aqui não é só munição de negociação, afirmou. É uma acusação completa. Eu dou o depoimento, garantiu Dita. Em audiência, em gravação, onde for. Dona Aurora segurou a mão dela. Então vamos fazer tudo pelo caminho certo, verificado, organizado, sem brecha. E depois a gente acende a luz onde eles sempre fizeram questão de manter escuro. Os Vasconcelos reagiram rápido. Na mesma tarde, os telejornais locais mostravam Dr. Elias nas escadarias do fórum, acusando Dona Aurora de difamação e quebra de contrato. A instabilidade emocional da senhora Aurora Matos causou prejuízos milionários aos nossos acionistas. Não tivemos alternativa. Em programas de debate, comentaristas repetiam o script: temperamento difícil, histórico de atitude explosiva, postura questionável, nenhum dado, só insinuações bem escolhidas. Na sala de reuniões da Casa da Renda Viva, cercada por rendas e artesanato, Dona Aurora assistia às manchetes rolando na TV, enquanto os telefones tocavam sem parar. Estão usando todos os códigos possíveis, comentou Sônia, diretora jurídica, passando de canal. Colocam a senhora como exagerada, instável, complicada. Querem que a discussão seja sobre o jeito que a senhora reage, não sobre o comportamento deles. O tablet de Vicente vibrou. Notícia de última hora. O grupo Vasconcelos entrou com ação de difamação pesada. Estão pedindo indenização e que a senhora seja obrigada a cumprir o acordo que cancelou. Era óbvio que viriam com isso, disse Dona Aurora. Estão apostando que eu vou ceder para proteger a Casa da Renda. Em pouco tempo, a diretoria toda estava reunida. Alguns com medo estampado no rosto, outros com raiva, todos olhando para ela. A família Vasconcelos declarou guerra, disse Dona Aurora na cabeceira da mesa de madeira. Eles contam com dinheiro, contatos e controle de narrativa para enterrar a verdade. Apontou para os cadernos e documentos de Dita. Vão descobrir que erraram o cálculo. Nas telas os números não eram bons. Ações da Casa da Renda Viva em queda. Parceiros pedindo reunião urgente. Bancos reavaliando exposição de risco. Em quanto tempo confirmamos tudo o que a Dita trouxe? Perguntou. Já começamos, respondeu Sônia. Até agora o que conferimos bate. Me dá 2 dias para uma checagem tripla. Então a gente não reage só se defendendo, decidiu Dona Aurora. Monta o caso completo e assume a iniciativa. A energia na sala mudou. O medo cedeu lugar a foco. A equipe jurídica dividiu a documentação em blocos. A comunicação preparou o posicionamento detalhado. A área de segurança da informação reforçou tudo o que era possível. Lá fora construíam a imagem de Dona Aurora como desequilibrada e perigosa. Lá dentro ela montava um tabuleiro em que pela primeira vez, os Vasconcelos não comandavam o jogo. Naquela noite, carros de luxo rodavam em frente ao prédio de sua neta. Um registro antigo da juventude de Dona Aurora, uma ocorrência boba de décadas atrás, foi desenterrado e jogado nas manchetes como padrão familiar. Contas pessoais de Dona Aurora foram bloqueadas. Pessoas próximas à família Vasconcelos deram entrevistas insinuando crises de temperamento. Na sala segura do apartamento cercada de telas, Dona Aurora viu o rosto de Pedro Henrique aparecer ao lado de um apresentador famoso de talk show. Eu fiquei com muito medo, dizia o rapaz chorando.
Ela me encurralou num corredor da praça e disse que ia acabar com a minha família se a gente não fizesse o que ela queria. Entrou no ar um vídeo de câmeras de segurança granulado. Uma silhueta feminina, supostamente Dona Aurora, apontava o dedo para um menino encolhido. Um áudio melhorado trazia uma voz distorcida. Mexe comigo para ver se eu não destruo a sua família inteira. O estômago de Dona Aurora revirou. Ela sabia que nunca tinha estado naquele corredor. O telefone tocou. Era Vicente. Metade das pessoas nas redes dizendo que é montagem óbvia. A outra metade está te chamando de monstro. A hashtag com seu nome e ameaça já está entre as mais comentadas. Sônia mandou mensagem. Conselho da Casa da Renda marcando votação emergencial sobre sua posição. Na rua picharam ofensas contra idosos no muro da Casa da Renda Viva. A polícia formou uma linha não para detê-los, mas para conter qualquer reação da equipe dela. Pela primeira vez, sozinha na sala blindada, a postura de Dona Aurora rachou. Chorou em silêncio, o vídeo falso rodando sem parar, entrando na mente de quem não queria saber se era verdade ou não. Mas a madrugada passou e com o amanhecer, veio algo mais resistente do que o desespero. Às 6 da manhã, Dona Aurora já estava na frente das telas com Vicente e Dita. Quadro a quadro, pediu bem devagar. Eles assistiram ao vídeo do corredor em câmera lenta. Dona Aurora fixou o olhar nos detalhes. Para! Ela apontou. Dá zoom na maçaneta da porta lá no fundo. No reflexo do metal, o corredor estava vazio. Nenhum garoto, nem uma mulher, apenas um carrinho de limpeza. Horário da imagem, 19h42, 15 segundos, leu Vicente. O mesmo que aparece como horário da suposta ameaça. Eles pegaram uma filmagem real de corredor vazio e colocaram por cima as figuras, concluiu Dona Aurora, e esqueceram de conferir o reflexo. Fizeram correndo, comentou Dita. Estavam desesperados. E aqui, acrescentou Vicente, abrindo as informações do arquivo. Dá para ver que o vídeo foi editado ontem no fim da tarde. Mais um ponto para a perícia. Ótimo, disse Dona Aurora. Então não vamos só dizer que é mentira. Vamos mostrar como a mentira foi construída. A Comissão de Valores Mobiliários anunciou uma investigação tanto sobre o Grupo Vasconcelos, quanto sobre a Casa da Renda Viva, claramente pressionada pela família. Mas Dona Aurora viu nisso uma oportunidade. Se querem regulador na história, disse ao telefone com Sônia, vão ter regulador e um volume de prova que eles não imaginavam. Poucas horas depois, o plano estava definido. Uma coletiva de imprensa ao vivo, sem cortes, com peritos em tecnologia explicando a fraude do vídeo e com a documentação de Dita organizada e acessível. Dona Aurora não iria apenas se defender, iria conduzir todos passo a passo, pela linha que separava a manipulação da realidade. O Conselho da Casa da Renda Viva achava que ela chegaria pedindo para manter o cargo. Em vez disso, teria que decidir se queria ficar do lado da verdade ou do medo. Na manhã seguinte, a praça em frente ao prédio da Casa da Renda Viva estava lotada. Um palco montado às pressas, câmeras de vários canais, celulares erguidos, curiosos, apoiadores e críticos misturados. Agentes federais circulavam discretamente ao fundo. Quando Dona Aurora apareceu de um belo vestido azul, feito com detalhes em renda, o burburinho diminuiu. Bom dia, começou. 3 dias atrás, um jovem jogou refrigerante na minha renda enquanto os pais riam. Ontem, essas mesmas pessoas divulgaram um vídeo manipulado dizendo que eu ameacei esse rapaz. Hoje eu vou mostrar o que realmente aconteceu e o que essa família esconde há décadas. No telão atrás dela, o vídeo do corredor começou a rodar. Prestem atenção à maçaneta no fundo, pediu. No exato segundo em que eu supostamente estaria ameaçando o menino, o reflexo mostra um corredor vazio. Os peritos vão explicar o resto. Um especialista em perícia digital assumiu o microfone e explicou em linguagem simples os sinais de montagem, camadas sobrepostas, diferença de luz, alterações recentes no arquivo, uso de software específico. Esse vídeo não é apenas editado, concluiu ele. É fruto de manipulação intencional. Um murmúrio percorreu a multidão. Mas isso, retomou Dona Aurora,
É só a ponta do iceberg. Ela chamou Dita ao palco. Mero 30 anos, disse Dita com a voz embargada, mas firme. Trabalhei para a família Vasconcelos dentro da chácara deles. Eles achavam que eu não existia. Então eu observei e escrevi. Levantou um dos cadernos. Aqui tem registro de roubo de hora extra, de assédio abafado, de demissões injustas, de frases desumanas, de ordens para assumir coisas com documentos. Trechos de gravações começaram a tocar nas caixas de som, piadas sobre funcionários, frases desumanas, conversas sobre esconder dinheiro em empresas de fachada. No telão apareceram e-mails internos falando da parceria com a Casa da Renda Viva como cobertura perfeita de sustentabilidade para reorganizar ativos delicados antes de auditoria. Isso não é um erro isolado, disse Dona Aurora. É uma forma de funcionamento, corrupção, discriminação, desrespeito, tudo empurrado para debaixo do tapete. A ideia era usar a nossa empresa como verniz de responsabilidade social, enquanto desviavam dinheiro e destruíam vidas. Ela então se virou diretamente para as câmeras. Ao meu conselho de administração da Casa da Renda que está acompanhando isso. Se vocês me retirarem agora, a mensagem para outros abusadores será clara. Estarão dizendo que basta um vídeo montado e um choro na TV, para destruir qualquer pessoa que se recuse a se calar. Eu não vou fazer parte desse roteiro, apontou para os cadernos de Dita. Todo esse material já foi entregue às autoridades. Cópias digitais estão sendo liberadas neste momento para acesso público. O tempo de acordos de corredor e silêncio forçado acabou. Repórteres dispararam perguntas, mas Dona Aurora já tinha terminado. Saiu do palco enquanto o telão congelava na imagem do reflexo na maçaneta. O corredor vazio. Prova silenciosa da mentira. Nos bastidores, Vicente veio quase correndo. O conselho suspendeu a votação sobre a senhora, contou. As ações estão reagindo e a investigação oficial acabou de anunciar que o foco principal passa a ser o Grupo Vasconcelos. Já tem viatura indo para a sede deles. Dona Aurora olhou em direção ao centro financeiro da cidade, onde o prédio espelhado dos Vasconcelos se destacava. Já se viam carros oficiais se aproximando. Deixa eles tentarem correr, disse baixo. Não tem mais onde se esconder. As imagens da prisão de Dr. Elias Vasconcelos rodaram o dia inteiro. Ele tentou descer a escada de emergência com uma pasta cheia de documentos contra o peito, de terno impecável, mas foi interceptado por agentes federais diante das câmeras. Caiu, bateu o rosto no degrau, levantou com o nariz sangrando. Vocês sabem com quem estão falando, gritou. Sabemos, respondeu o agente calmo, e o senhor está preso. Na mansão da família, Gisela gritava enquanto agentes reviravam gavetas, recolhiam computadores, levavam caixas de arquivo. Ela tentou esconder o celular, mas não conseguiu destruí-lo a tempo. Na escola de Pedro Henrique, equipes especializadas o aguardavam. Não havia jornalista, não havia pose, só profissionais explicando que aquilo que ele tinha aprendido dentro de casa não era normal, nem aceitável, e que teria muito trabalho pela frente para entender isso. Num café simples em Vila Feliz, Dita assinava documentos entrando em um programa de proteção a testemunhas, com apoio financeiro vindo de um fundo recém-criado pela Casa da Renda Viva. Achei que a verdade ia morrer junto comigo, comentou vendo o vídeo da prisão pelo tablet. Ela ficou guardada tempo suficiente, respondeu Dona Aurora. Tempo suficiente para fazer estrago no lugar certo. Poucas horas depois, o conselho do Grupo Vasconcelos anunciou a saída de toda a família da gestão. As ações despencaram e a negociação delas na bolsa foi suspensa. Parceiros cortaram laços. Eventos que carregavam o sobrenome começaram a ser rebatizados. O império não caiu por causa de um refrigerante. Caiu porque uma mulher invisível se recusou a esquecer, e porque a vítima da crueldade dele se recusou a baixar a cabeça. A reunião emergencial do Conselho da Casa da Renda Viva naquela noite tinha outra energia. Dias antes, alguns membros falavam em prudência e moderação. Agora, todos se levantaram quando Dona Aurora entrou.
Erramos ao duvidar da sua decisão, admitiu o presidente do conselho, Sr. João. Faltou coragem da nossa parte. O que conta é o que fazemos daqui para frente, respondeu ela. Continuar construindo o que sempre dissemos que faríamos. Arte, cultura e tradição, com ética de verdade, sem atalho, sem dinheiro suspeito. A votação para mantê-la na presidência foi unânime. Vicente trouxe as últimas notícias. A maior cliente, a Fundação Cultura Brasileira, renovou o contrato e ainda divulgou nota, dizendo que ficou ao seu lado por causa da sua integridade. E chegaram propostas de parceria de várias empresas sérias. Muita gente quer estar associada à imagem de firmeza que a senhora mostrou. Dona Aurora analisou a lista. Tira daqui qualquer empresa com histórico ruim ambiental ou trabalhista. Pediu. Não vamos cair na armadilha de trocar um parceiro problemático por outro. Depois olhou para Dita, sentada discretamente ao fundo, com um blazer emprestado. A Casa da Renda Viva não estaria onde está sem você, disse. Por isso vamos criar o Fundo Benedita Silva de Proteção a Trabalhadores Denunciantes. Vamos começar com 3 milhões de reais. Assistência jurídica e financeira para quem tiver coragem de denunciar injustiças no trabalho. A sala explodiu em aplausos contidos. Dita levou a mão ao rosto, emocionada. Eu só queria que eles parassem de destruir gente, murmurou. É exatamente isso que muita gente quer, respondeu Dona Aurora. A diferença é que agora elas vão ter onde bater na porta. O conselho aprovou bônus extras, reforço na segurança, protocolos de ética mais rígidos, e convidou Dita para participar de um conselho consultivo, ajudando a empresa a não repetir os mesmos erros que ela passou uma vida inteira vendo de perto. A Casa da Renda Viva tinha sido alvo de um ataque para ser destruída, mas saiu do outro lado mais forte, não por ser perfeita, e sim por não ter se vendido. Meses depois, Dona Aurora e Dita caminhavam pelo saguão de mármore de um antigo prédio de banco em Vila Feliz. Agora em reformas, poeira flutuava nos feixes de luz que entravam pelos vitrais. Dá para sentir que esse lugar já guardou muita coisa, comentou Dita tocando a parede. Por isso mesmo escolhi aqui, respondeu Dona Aurora. Bem-vinda à futura sede do Instituto de Justiça Benedita Silva e Cultura da Vila Feliz. Dita parou. Surpresa. Você vai colocar o meu nome. Não faria sentido ser outro, respondeu Dona Aurora, sorrindo. Se você não tivesse escrito tudo, nada disso teria vindo à tona. Elas caminharam. Aqui na entrada vai ser a recepção, explicou Dona Aurora. Gente comum entrando pela porta da frente, não porta de serviço. Esse lado aqui vira atendimento jurídico gratuito, completou Vicente, chegando com plantas nas mãos. Advogados especializados em casos trabalhistas, de terra, assédio, tudo o que antes era varrido para baixo do tapete. E o outro lado vai ser para a formação, disse Dona Aurora. Cursos, palestras, oficinas para ensinar as pessoas a guardar documento, a registrar abuso, a entender direito. No subsolo, o antigo cofre do banco seria transformado em arquivo de alta segurança, com documentação de denunciantes que ainda não podiam se expor, mas queriam garantir que as provas não sumissem. No último andar, um pequeno estúdio de mídia ajudaria a contar essas histórias com cuidado para o país inteiro. O dinheiro já está garantido, comentou Vicente. Depois que anunciamos o fundo, começaram a chegar doações de todo lugar. Gente mandando caixas de papéis, recibos antigos, contratos. Achavam que não servia para nada, agora estão vendo que é prova. Entregou um tablet para Dita com a página do Instituto aberta. Comentários surgiam a cada segundo. Trabalhei 30 anos como funcionário na chácara. Guardei todos os contra-cheques. Agora sei que não fui louco. Fui mandado embora porque reclamei de racismo. Achei que estava sozinho. Vejo que não. Dita segurou o tablet junto ao peito. Tanto sofrimento escondido em caixa de papelão, murmurou. Pelo menos agora tem para onde ir. Isso aqui não é favor, disse Dona Aurora.
É estrutura. Estrutura para que a verdade não dependa mais da boa vontade de quem tem poder. Marteladas ecoavam pelo prédio. Paredes seriam derrubadas. Salas seriam abertas. Um lugar que antes guardava dinheiro, agora seria pensado para guardar gente. Um dia, Vicente apareceu com um envelope elegante. Convite oficial, disse. Querem te entregar um prêmio de reconhecimento no Baile Nacional de Direitos Civis mês que vem. Dona Aurora viu o local da cerimônia e respirou fundo. O mesmo salão onde eles faziam suas festas, comentou. Os mesmos lustres. Acha que consegue voltar lá? Perguntou Dita. Dona Aurora abriu um sorriso curto. Desta vez, quem entra lá manchada não sou eu. Na semana do baile, Dona Aurora se viu novamente diante das grandes portas de madeira do antigo Centro Cultural Vasconcelos. Agora com o sobrenome removido da fachada, substituído por Centro de Cultura e Cidadania de Vila Feliz. O latão brilhava. O mármore estava impecável. A iluminação igual àquela noite do refrigerante. Ela ajeitou o vestido azul com detalhes de renda, respirou fundo e assentiu para si mesma. As portas se abriram. Dessa vez, quando entrou, todos se levantaram. O aplauso encheu o salão como um trovão misturado com sorrisos, lágrimas, celulares erguidos, não para registrar uma cena de humilhação, mas um momento de vitória. Dona Aurora atravessou o mesmo chão de mármore sob os mesmos lustres de cristal, onde antes tinha ouvido risos sufocados e comentários maldosos. Agora havia olhares de respeito, mãos estendidas, punhos erguidos em apoio silencioso. Líderes de movimentos sociais dividiam mesa com trabalhadoras domésticas e agricultores convidados pelo Instituto. Advogados de direitos humanos conversavam com jovens que antes só tinham coragem de reclamar em privado. Dita estava na primeira fila com um vestido roxo escuro, cercada por gente que sabia o rosto dela de matéria de jornal, mas respeitava a história por trás dos cadernos. O mestre de cerimônias anunciou: hoje não homenageamos apenas uma artesã de sucesso. Homenageamos uma mulher que transformou uma tentativa de humilhação pública em mudança concreta para milhares de pessoas. No telão, um vídeo começou a rodar. O refrigerante caindo, o silêncio de Dona Aurora, o anúncio do fim do acordo, Dita pousando os cadernos no café, as viaturas chegando ao prédio de vidro, o sobrenome sendo retirado da fachada, caixas de documentos chegando ao futuro instituto, pessoas saindo de audiências com lágrimas nos olhos e os papéis nas mãos. Quando Dona Aurora pegou o microfone, o salão ficou em silêncio. Numa tarde, neste mesmo lugar, começou. Um jovem jogou refrigerante em mim enquanto os pais riam. Eles achavam que poder e dinheiro os faziam intocáveis, que me expor em público ia me colocar no lugar que eles achavam que eu deveria ocupar. Ela olhou para as mesas, uma a uma. Eles erraram em muita coisa, mas sobretudo erraram ao achar que poder vem só de cima para baixo. Apontou para uma imagem de Dita segurando um dos cadernos. Às vezes, poder tem cara de mulher que limpa sua casa há décadas e resolve começar a escrever o que vê. Às vezes tem forma de recibo guardado, de mensagem impressa, de foto que ninguém deu valor. Às vezes fica em silêncio durante anos até encontrar o momento certo. No telão apareceram imagens do Instituto em obras e depois já funcionando, com gente entrando pela porta da frente. O que estamos construindo não é sobre um escândalo só. É sobre criar um lugar em que prova valha mais do que sobrenome, em que trabalhadores não precisem escolher entre pagar a conta de luz e denunciar um abuso. Em que empresas entendam que medo não é estratégia de longo prazo. A voz de Dona Aurora suavizou. A família que tentou me quebrar com uma cena de vergonha acabou ajudando sem querer a acender uma luz que não vai se apagar tão cedo. O chale que usei naquela tarde ainda está manchado. Nunca mandei tirar as manchas. Algumas marcas não existem para ser apagadas. Existem para lembrar a gente de onde tudo começou e no que a dor pode se transformar. O aplauso que veio depois fez os lustres vibrarem. Mais tarde, em um canto mais calmo, Dona Aurora e Dita observaram o salão. Advogados trocando cartões com trabalhadores. Jovens ativistas marcando reuniões.
Gente simples contando histórias que antes só existiam em sussurros entre colegas. Você imaginava ver isso? Perguntou Dita. Sinceramente, respondeu Dona Aurora. Eu só não queria que eles me vissem chorar naquela tarde. Dita sorriu com lágrimas contidas. Eu escrevi a maldade deles. Você mexeu na parte do dinheiro. No fim colocamos tudo na mesa. A música subiu. Conversas se misturaram. O lugar que antes foi palco de humilhação, agora ecoava a esperança e organização. Em determinado momento, Dona Aurora olhou novamente para as portas por onde tinha entrado. O trabalho de verdade continua lá fora, disse. Mas este capítulo aqui está encerrado. Ela deixou o salão com a cabeça erguida, sem refrigerante, sem precisar provar nada para quem já tinha feito suas escolhas. Do lado de fora, havia escritórios cheios, plantões de atendimento no instituto, reuniões longas com gente que ainda precisava de proteção diante do poder. Ela se sentia pronta. Se esta narrativa te emocionou, deixa seu apoio para que mais histórias como essa alcancem a luz. E fique conosco, porque a cada dia um novo conto de fé e superação te espera.